Olá! Você bem sabe que em todo o nosso país, em todo o mundo, existem centenas de religiões. O povo de Deus está espalhado nessas centenas de religiões? Ou será que Deus tem um povo escolhido em uma determinada religião? Existe uma determinada religião que acha que Deus tem separado um povo que será salvo. Agora, será que os adventistas do sétimo dia também não acham que são este povo? Que apenas eles serão salvos? Ou será que a salvação está em todas as religiões? É intrigante? Pois esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Gostaria de saber se uma pessoa que não é exatamente adventista pode ser salva em outra religião. Mas o seguinte, ela guarda o sábado, ela não come carne de porco, entre outras coisas que os adventistas fazem. Professor Leandro Quadros, me diga uma coisa. Ele está dando a entender aqui que parece que é só os adventistas que são salvos, que serão salvos, professor? É exatamente isso. Eu sei que existem denominações que se julgam apenas ela que serão salvos. Os adventistas estão incluídos nessa, professor? Pergunta muito boa, Tito, deste nosso telespectador ou ouvinte. Com certeza, os adventistas do sétimo dia, eles não estão incluídos nesta classe de religião que se julgam apenas eles os salvos. Eu vou dar algumas evidências. Só que antes eu queria fazer uma pequena observação. Nem toda religião é caminho de salvação. Isso é uma coisa importante. Aqui em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. E Jesus falou em Mateus 7, 13 e 14 que existem dois caminhos. Um caminho que é a porta estreita que leva à salvação e um caminho que é a porta larga que leva à perdição. Então nós poderíamos dizer que nem toda religião é de Deus ou é usada totalmente por Deus para levar as pessoas a um conhecimento de Deus. Agora, que pessoas de todas as religiões fazem parte do povo de Deus, disso nós não temos dúvidas. E eu vou mostrar aqui um texto bíblico que comprova isso, e vou ler um livro adventista para mostrar a posição oficial da igreja a respeito deste assunto. Então você quer dizer aí que os adventistas não se julgam apenas os escolhidos, não, né? Exatamente, Tito. É compreensão dos adventistas do sétimo dia que Deus tem os seus filhos sinceros em todas as religiões, sejam cristãs ou não cristãs. Agora, professor, você sabe que eu já ouvi pessoas da igreja adventista dizer que são apenas eles? Você sabia disso? Sim, se o telespectador, Tito, ou ouvinte, mantiver contato com esta minoria de irmãos que fala isso, diga assim para ele: meu irmão adventista, você está mais por fora que arco de barril. Né? A posição oficial da sua própria igreja é outra. Né? E eu vou ler aqui João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Veja, aqui Cristo está dizendo que ele possuía outras ovelhas que não faziam parte do aprisco, ali entre os judeus. E aqui ele mostra o desejo dele de reunir todas essas ovelhas em um povo só. Agora eu vou ler para você a posição oficial da Igreja Adventista sobre este assunto. A escritora Ellen White, no livro O Grande Conflito, é um livro que eu recomendo a leitura, na página 383 e também na página 449, ela tem duas citações muito diretas e objetivas. Diz o seguinte: e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Olha a pergunta que ela faz e agora vem a resposta. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. De modo claro, ela está dizendo aqui que não são só adventistas ou um grupo religioso em si que faz parte dos salvos. Há filhos de Deus em todas as denominações religiosas, né, que vivem de acordo com a luz que receberam.
E tem uma outra citação aqui na página 449 que ela diz o seguinte: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. Olha isso aqui, ó. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, inclusive aqui ela menciona, ó, na Igreja Católica Romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Você percebeu? É posição oficial da Igreja Adventista que até mesmo pessoas que não tiveram pleno conhecimento de todas as verdades bíblicas e que viveram de acordo com a luz que elas receberam, essas pessoas serão salvas pela graça de Cristo. Então essa é a posição oficial da Igreja Adventista. E infelizmente muitos apologetas desinformados e que não consultam fontes primárias acabam escrevendo coisas sobre os adventistas e espalhando um monte de lendas que existem por aí, né? Agora tem um detalhe que eu queria assim para finalizar a questão. Deus leva em conta a sinceridade? Leva em conta a sinceridade. Só que Deus vai levar em conta também a negligência em descobrir a respeito da verdade. A própria escritora cristã Ellen White afirma aqui, nesse mesmo contexto, que o indivíduo que tiver certeza de que o mandamento de Deus é de uma forma e ele obedece de outra, esse já não é mais inocente, Deus julgará ele de uma outra maneira. Mas a essência do nosso assunto não é essa neste momento. A essência é: Deus tem os seus filhos sinceros em todas as igrejas, cristãs ou não cristãs. Deus se revela a essas pessoas de várias maneiras e aqueles que receberam luz menor serão avaliados de acordo com essa luz menor.